você pudesse escolher qualquer pessoa para você tomar um café de 1 hora, quem que você escolheria? Bem-vindo a mais um Café Cash, que alegria ter vocês aqui, mais um episódio, 43, Patrick? 43 ou 44? Estamos aqui hoje com um convidado super importante, mas antes de eu falar dele, lembre-se que o Café Cash é um oferecimento da Catena, nossa escola para corretores. Se você não conhecer, está na descrição aí do vídeo, tem o link da Catena, entra aí e acesse. Estou com um convidado aqui hoje que é advogado há mais de 18 anos, né, Léo? 18 anos. 18 anos. Professor de Direito da PUC. Fui professor lá por 2 anos e meio. Especialista em Direito Imobiliário e Eleitoral. Exatamente. E Compliance também? A gente está fazendo compliance também agora no escritório. Dr. Leonardo Batista. Os advogados maiores referências aqui de Goiânia na área de atuação dele. Que honra receber você, cara. Cara, a honra é minha. Obrigado, te acompanho faz tempo, você sabe. E tem muitos anos que eu te conheço, né? Eu te acompanho o seu crescimento. A honra é minha. Obrigado, viu? A honra totalmente minha, realmente, né, cara? Desde o começo você me conhece, né? Rapaz, tem bastante tempo. Eu te conheço desde quando você queria ser cantor, cara. É verdade. Nossa, é verdade, cara. Desde aquela época. Com Vitor Albuquerque. Com Vitor Albuquerque. O Vitor Albuquerque tá bem low profile, né, cara? Não aparece pra nada, escondidaço. Ele só cuida das finanças agora. A banda dele continua? Parece que um saiu, né? Aham. Que é esqueci o nome do rapaz, o vocalista. Agora só está ele e o menino do cavaquinho lá. Bom demais. Amigo, bem-vindo. Que honra Obrigado. te receber aqui na nossa casa. Eu gosto sempre de começar do começo, cara. Você é de Goiânia mesmo? Onde que é a sua origem, sua infância? Como é que foi? Rapaz, sou goiano do pé rachado e a minha origem é ali do Aruanã 1, rapaz. E eu tenho o maior orgulho de falar que eu vim de lá. Porque eu conheço muitas pessoas que vieram lá do Aruanã 1, né, do Aruanã 2, que é considerado uma periferia até hoje, imagina lá na década de 80. Mas uma periferia saudável, porque as pessoas que conviveram conosco, rapaz, nenhum virou um bandido, nenhum virou um drogado, são hoje bem-sucedidos, são pais de família, mães de família. Então, tenho muito orgulho de ter nascido. Meus pais até hoje moram lá, no Aruanã 1. Então, fui criado lá. A família do meu pai e da minha mãe foram criados ali no setor Bela Vista, no setor Pedro Ludovico. Mas meu pai lá em 83, mais ou menos, foi ali para Aruanã 1, um bairro ainda em construção. Eu lembro, não tinha nada lá. Não tinha nem asfalto. Era sem asfalto na época? Sem asfalto. Você tá com que idade, Léo? Hoje eu tô com 42. Nossa, parece ser bem mais novo, cara. O pessoal fala assim, rodei na estrada de asfalto, de chão. Eu andei só na de chão. Fernando tá novo ainda, cara. Tô assim, acabado. Como é que era a infância naquela época, velho? 40 anos atrás. Cara, era bom demais, diferente de hoje, né? Porque naquela época chovia, então tinha um espaço grande com grama, a gente dava cambalhota, escorregava na grama. Tinha muitas crianças na época, a gente brincava de pique-esconde à noite. Entrava nas casas para se esconder, brincava de queimada, a gente brincava de vôlei. E vôlei, assim, não era aquele vôlei profissional, óbvio, né? Colocava uma redinha baixa lá e jogava vôlei, jogava futebol na rua, chegava em casa quase todo dia com o dedão rasgado. Então, assim, foi uma infância muito boa, cara. Assim, você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 no meu primeiro casamento, a minha esposa também tem 2 do primeiro casamento dela, e agora ela está grávida. Nosso primeiro filho em comum. Então vai vir ficar 5 lá em casa. Os meus e os nossos, né? Os meus, os seus. Os que idade tem todos eles agora? São mais novos? Não são? Pelo que eu me lembro. O meu é o mais velho, é o Leonardo também, Leonardo filho. O Léo tem 13, vai fazer 14 agora. O Bernardo da Rafa também tem 13. Aí vem o Rafa, da Rafa, que tem 9. E a minha Estela, que também tem 9. Então, tudo a mesma idade. Eu te perguntei isso até por conta da infância. A infância deles hoje é muito diferente da sua, do que brincar, do que faz. Até por conta da violência hoje, né? A insegurança que a gente passa hoje. Claro que hoje a Polícia Militar aqui do Estado é uma das mais... muito bom, né, cara? É uma das melhores que nós temos no país, né? Sem viés político aqui, mas é uma das melhores que nós temos. Mas mesmo assim é muito perigoso você deixar as crianças hoje na rua, né? Naquela época a gente brincava na rua. Hoje os meus filhos estudam na escola normal, né? E à tarde tem uma aula de inglês, ou a minha filha tem aula de balé, por exemplo. Então, meu filho vai para o Goiás jogar bola. Goiás, né? Então, assim, a rotina é mais essa, mais como se fosse uma prisão mesmo, né? Não posso deixar mais brincar na rua igual antes.
Mas isso enfim, não existe mais, não. não existe, infelizmente. Eu tenho 10 anos a menos que você, né? Apesar de não parecer. Mas a minha infância ainda teve isso. Hoje em dia eu vejo que não tem mais, não. Brincava na rua, rasga o pé ali, machuca, realmente. Hoje em dia não tem mais isso, E não. o metiolate era com dor. Nossa, era ardido. Era ardido. Tem gente que brinca que começou a dar errado as coisas quando tirado, né? Exatamente. Esse Hoje o metiolate. metiolate é sem dor. É verdade. Cara, e aí voltando nesse lance da infância, eu reparo, né, acompanhando de certa forma longe, né? Vocês têm um núcleo familiar muito bacana, né? Você, a Lorena, seu irmão Leandro. Vocês têm mais irmãos? Não, só nós três. Só vocês três. E eu vi que o Ronaldo entrou muito bem ali, né? Os agregados entraram muito bem. Eu vejo que vocês fazem viagens em família e tudo mais. E todos vocês, até onde eu sei, saíram de uma origem difícil, né? Passaram mega necessidade, até onde eu sei, mas, igual você falou, um bairro considerado periferia e tudo mais. E todos, até certo ponto, com muito sucesso hoje em dia. Você se torna um grande advogado, Leandro um grande empresário, junto com o Ronaldo. Sua irmã, uma pessoa fantástica, que dá um suporte absurdo ali também. Como é que é seus pais hoje em dia, cara? Quando ele vê ali todo mundo juntão ali, vocês viajando junto, sentimento de Cara, vitória e orgulho, inclusive. é me emociono, né? Porque assim, se não fosse por óbvio os meus pais, era difícil de ter chegado onde a gente chegou, né? Porque eu vi uma abdicação, eu sou o mais velho, eu vi uma abdicação muito grande dos meus pais. A minha mãe sempre trabalhou, né? Então ela era servidora pública federal do Ministério do Trabalho. Então ela trabalhava o dia inteiro. Meu pai fazia leitura de relógio na Celg, na época era Celg, né? Então meu pai fazia o trabalho mesmo de rua, andar e fazer leitura de verificar lá na sua casa se está certo lá o consumo de energia. Meu pai era assim. E meu pai fazia isso durante o dia. Eu lembro que na adolescência ele ainda não tinha curso superior e ele chegava em casa tipo 10 e meia da noite, porque ele começou a fazer o curso de Direito. E meu pai chegava de moto lá em casa e meu sonho é quando ele chegava com um sorvete na caixinha de isopor. Então, eu acho assim, a família para mim foi muito a minha base para chegar onde eu cheguei, onde eu quero chegar mais, né? Então, eu devo muito aos meus pais. Eu queria muito que, se eu pudesse ser um terço que os meus pais foram, eu pudesse ser para os meus filhos, de entrega, de abdicação, de renúncia. Meus pais fizeram isso por nós. E hoje a gente faz reunião uma vez por semana, sábado. Todo sábado não tem como, tem que ir lá meus pais almoçar lá. Legal. E é isso, cara. Então eu devo tudo aos meus pais, assim, essa abdicação. E com muita dificuldade financeira, não foi fácil. Com dificuldade financeira, meu pai ainda não tinha formado. Nós estudamos ainda por 3 anos na escola pública municipal. E eu me lembro também de episódios assim, foi por um curto período de tempo, mas me lembro que chegava em casa da escola municipal para almoçar. Nós não tínhamos funcionário e eu comia um pão com manteiga e eu esquentava um chá de erva cidreira para almoçar. Então, e hoje de dar essa oportunidade, uma outra oportunidade para os meus filhos, né? Então, agradecer meus pais muito e a Deus também. Top demais, cara. Seus meninos já vivem outra realidade, né? Sim. Outro padrão, outro nível. Isso é muito legal. Você fez faculdade aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. Foi onde? Aqui passei na PUC na época e na Universo. Aí eu preferi fazer na Universo. Meus amigos fizeram na PUC. E, cara, eu acho que Goiânia é uma das cidades do Brasil que mais forma advogado, né, bicho? É um negócio absurdo, né? A última pesquisa que eu vi parece que por semestre abre 500 mil vagas, é um negócio assim. Olha, aqui cresceu muito, né? Porque a minha OAB, por exemplo, é 23188. Se eu não estiver enganado, tem advogados lá no meu escritório que está com a OAB com mais de 70 mil. Quer dizer, minha OAB é 23188, quando eu formei lá em 2004. Nossa, Então eu formei em 2004, já passei na OAB de primeira. Então a OAB já é daquela época. Hoje nós estamos aí com mais de 70 mil inscritos. Então tem muitos advogados. Tem muita gente que faz direito, mas não segue a carreira, né? O meu irmão, por exemplo, é bacharel em Direito, Leandro. É mesmo? Ele é bacharel em Direito, mas não exerce. Então a gente vê muito isso, né? Pessoas que acabam que fazem o curso de Direito, mas vão para outras áreas, porque o Direito é amplo, né? Você pode advogar, você pode ir para um concurso público, e concurso público tem várias áreas, né? Delegado, promotor, juiz. Tem outras áreas que o direito ajuda muito, né? Áreas administrativas, ou
por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado ou dos municípios. Então, é amplo, o leque é amplo para quem faz direito. Né? Não necessariamente a pessoa vai advogar. E como nós temos muitos advogados ainda aqui no Estado, igual eu falo para os meus advogados no escritório, os meus colaboradores, a diferença nossa é que a gente tem que sair do comum, né? A gente tem que fazer algo extraordinário. É isso que faz, eu acho que é uma das grandes diferenças no mercado hoje. É aquele que entrega um resultado com excelência e com eficiência. E tudo para mim, Lucas, eu falo isso toda sexta-feira, eu tenho reunião com os meus colaboradores. Hoje, graças a Deus, a gente está com uma equipe muito grande. Então eu falo para eles, gente, para mim o mais importante é a pessoa ter vontade, sabe? Ter força de vontade. Mais do que conhecimento, Lucas. Por quê? Porque a pessoa, quando tem vontade e força de vontade, ela vai buscar o conhecimento. A pessoa, quando ela tem vontade, ela vai buscar um resultado. Agora, muitas pessoas têm inteligência, mas não têm vontade. Então, não vai ter sucesso. Então, para mim, a base, claro, é Deus, mas falando mais intrinsecamente do ser humano, para mim, a base é a vontade. Sabe? A força de vontade. O nicho de vocês é extremamente concorrido e cada vez mais concorrido, aparentemente, né, cara? Exatamente. Eu vou até trocar ideia disso. Deixa eu entender antes primeiro, como é que foi seu período de faculdade? Você era cabeção, cara estudioso? Porque advogado tem que gostar de ler, né? Tem que gostar de estudar. Eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei. Mas no meu início de faculdade, no meu primeiro período, inventei de entrar numa banda de pagode, cara. Meu Deus do céu, você não tem cara de pagodeiro, não. Entrei numa banda de pagode, porque lá na faculdade, um outro colega meu, jogamos bola juntos no Goiás, o Gustavinho, Gustavo Costa. O Gustavinho era um craque no Goiás. E eu encontrei ele na faculdade, Leonardo, tô montando uma banda de pagode. E na frente da faculdade tinha um barzinho movimentado, eu falei, olha, bora então. Nossa, cara. Pandeiro, cara, nunca toquei pandeiro na minha vida, cara. Bem auê mesmo, não, né? Nunca peguei em pandeiro, fui lá inventar moda. Mas chegou ali no segundo período, falei, isso aqui não é pra mim não vai dar certo. E também logo depois eu fui pra igreja, né? Logo no início da faculdade, fui para conhecer a Igreja Batista do Avivamento, que era lá no Jardim Brasil. Aí eu me afastei, né, da questão de pagode, dessas coisas, de bebida. Foquei muito na igreja. Jardim Brasil é onde? Jardim Brasil é ali perto do Orona 1. Ele fica entre Orona 1 e Orona 2 então, e o Alphaville. Não era a igreja do pastor Benedito, não? Era outra? Não, do Benedito era o Avivamento Evangelho do Pleno. Riviera. Ah, entendi. O do Batista Avivamento era do pastor Zaqueu, que faleceu, infelizmente faleceu. Hoje ela é comandada pelo filho dele, pelo Elton Batista. Certo. Então, assim, essa faculdade foi bom, porque eu fiquei muito mais pacato, digamos assim, né? Mais na igreja e estudando. Interessante. E aí, eu lembro que no 7º período, eu fui o primeiro da faculdade num concurso que teve para fazer tribunal de júri. Então, eu competia com o pessoal do 7º período ao 10º. E eu estava no 7º, então eu ganhei dessa turma toda, do 8º, para representar a faculdade numa competição regional aqui. Que legal. Aí ganhei no 7º período, ganhei no 8º, me concentrei para estudar, larguei tudo, fui fazer estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional, foi onde aprendi muito a fazer petições, estudando, cara. Aí, graças a Deus, isso eu passei na OAB de primeira. Você pensava nesse momento em ir para o setor público ao invés do privado? Rapaz, o início da minha carreira foi no setor público. Ah, é? Com 18 anos, meu primeiro emprego foi no setor público, lá no Ministério do Trabalho. Foi ser estagiário. Então, fui estagiário, depois eu virei coordenador técnico, lá da emissão de carteira de trabalho, lá na Praça Cívica, e conciliando isso com a faculdade, né? Só que chegou num momento que eu tomei uma decisão muito séria na minha vida, que foi lá no 9º período. Eu falei, olha, do 8º para o 9º, eu falei, eu preciso focar, porque eu quero ser advogado, né? Então, eu preciso sair aqui do setor público, sair de emprego, né? E para focar no meu objetivo. Foi quando eu passei no processo seletivo de estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional e fiquei lá com o Dr. Luciano Haddad. Foi onde eu aprendi muito ali, ganhando assim... eu ganhava, naquela época, R$2.500, naquela época, hein? R$2.500, em 2003. Você ganhava bem já. Pô. Ganhava bem. No começo, cara. Ganhava bem, cara. E isso no 8º período, né? E para começar a ganhar, naquela época, R$230 ou R$300 para ser estágio. Mas eu pensei assim, mas eu vou recolher um pouquinho, né? Dar o passo para trás. Um passo para trás,
pensando em algo maior. E deu certo. Pô, interessante, hein, cara? Porque você deu um gap de 90% do que você ganhava Exatamente. pra seguir carreira. E aí, o primeiro estágio em escritório que você fez foi onde? O nome, perdão, você falou? Esqueci. Aí, o primeiro estágio como advogado, Aham. não foi nem. Não foi, na verdade, o primeiro estágio que eu fiz foi na carreira de Direito, foi no Ministério do Trabalho. Certo. E o outro estágio que eu tive foi na Procuradoria da Fazenda Nacional. Porque Quando aí você vai logo pro eu passei no escritório... AB. Ah, beleza. Aí você vai pro escritório privado já como um advogado Aí, convencional exato. mesmo, contratado. Perfeito. Eu vou como advogado contratado. Fui lá no escritório do Edson Barcelos. Edson Barcelos. Fica lá na rua, se não me engano, na rua 100. Aberto ainda? Tá aberto Funciona? ainda hoje, cara. Tem 3 filhas. Uma mora em São Paulo. Uma hoje exerce, que é a Cintia Barcelos. A outra, acho que ela chama Ludmilla. Não sei o que, que ela faz. Cara, esse começo de carreira para advogado, ele é muito obscuro, né? É muito difícil, assim, pelo menos é a reclamação que eu ouço, né? Do que fazer, como fazer, onde conseguir vaga. E um dos grandes problemas que eu vejo, é engraçado, é parecido com o corretor, é onde arrumar cliente, prospectar novos clientes. Como é que foi, cara, sua primeira leva de clientes? Como é que você conseguiu captar pessoas? Eram coisas que vinham do escritório para você? Como é que foi esse início de trabalho como advogado? Que é realmente difícil, né? Esse processo de captação de clientes, para corretor tem isso, mas para advogado tem muito também, Lucas, que é o seguinte. O cliente, ele não gosta de um advogado inseguro. Infelizmente, inexperiente. Até porque, eu quero, por favor. Até porque ele coloca, a vida dele está na mão de um advogado. Ou dele, ou da empresa dele. Então, é muito difícil esse início de carreira. O que eu sempre sugiro, Lucas, aos advogados que estão em início de carreira, é assim, ó, é não desistir. Não pensar nesse momento em dinheiro. Advogado que está em início de carreira, eu acho que é a mesma posição de corretor, né? Eu acho que para qualquer um que está em início de carreira, pensar imediatamente ali no dinheiro, eu acho que pode atrapalhar. Porque eu acho que o primeiro ponto que você tem que pensar é você se capacitar. Porque a pessoa sai da faculdade e acha que já sabe tudo e não sabe. Então, eu saí da faculdade e fui fazer especialização. Agora eu já estou buscando doutorado para mim. Até olhei ontem para começar um doutorado. Legal. Então, assim, a gente tem que sempre estar capacitando. Então, meu conselho hoje para o advogado início de carreira, corretor, é foque na capacitação. Porque você pode ter certeza que o resultado disso é o financeiro. Tenho certeza disso. Mas é uma construção de carteira e tudo mais. E leva tempo, né? Leva tempo, cara. Leva tempo. Você demorou... Muita gente faz essa pergunta, eu não concordo muito com ela hoje em dia, porque eu acho que não existe a virada de chave, um ponto. Mas quando é que você sentiu que sua carreira estava alavancando, cara? Que você saiu daquele período que era mais difícil, de até desconfiança mesmo, não ter tanta confiança, poucos clientes, para o negócio começar a andar mais naturalmente, talvez aparecer coisas mais naturalmente? Rapaz, sabe com quanto tempo? Hoje pode ser um pouco mais rápido se a pessoa usar bem as redes sociais, né? Mas foi em 2012, ou seja, eu tinha 7 anos já de carreira. Já tinha um tempo bem 7 anos de relevante. carreira. E foi quando eu era funcionário do escritório Freitas e Figueiredo, que era do Zé Eliton e do Danilo de Freitas. O Zé Eliton foi vice-governador do Marconi e se tornou governador naquele período ali que o Marconi saiu para Senado, em 2018. Então eu fui sócio, eu era funcionário, e em 2018, como ele já era vice-governador, e o Danilo, que era o sócio, assumiu a função de secretário de Estado, eles precisavam de um funcionário ou outra pessoa para ser sócio para gerir o escritório. E como tinha outros advogados, eles me escolheram. Eles falaram, viram em mim que eu vestia a camisa, eu não tinha preguiça, eu não tinha horário para ir embora. Legal. Eu não tinha horário para chegar, se precisava trabalhar sábado, eu trabalhava, domingo. Então, vestia a camisa mesmo, para entregar resultado. Eu acho que eles viram isso em mim e falaram, não, vou chamar o Leonardo para ser sócio, e eu fui sócio minoritário em 2012. Ali eu falei assim, agora minha carreira vai melhorar. Eu comecei a ganhar melhor, né? E ali eu falei, nossa, minha carreira, agora eu estou vendo uma luz assim melhor para ela, assim, maior. Sentiu que rompeu... Eu sinto, cara, no meio jurídico, que na maioria dos casos ou é 8 ou 80, né, velho? Ou o cara ele tá muito abaixo dessa linha que é
É porque existe uma linha, ela existe também no mercado imobiliário, que é tipo assim, acima dela, o cara ele é respeitado, ele ganha uma grana, talvez ele nem ficou muito rico ainda, mas ele ganha uma grana constantemente, ele sabe que já deu certo, e ele tem mais networking e tudo mais. Abaixo dela é muito difícil, você não tem contato com ninguém, o dinheiro é esporádico. Eu sinto que essa linha existe também no meio de vocês. Ou é 8 ou é 80. O advogado, muitas vezes, ele é muito bom, muito reconhecido, com o escritório muito grande, tem uma sociedade boa. Ou às vezes, cara, o cara tá sofrendo muito. Como é que é o negócio que vocês chamam que... Eu esqueci. Faz muito no começo de carreira, paga ali R$ 200 para... Não é peticionar. Será que é peticionar mesmo, cara? Pagam... Até advogados contratam outros advogados iniciantes para fazer isso, pagam um valorzinho pequeno pro cara. Tipo fazer uma audiência, diligência? Diligência, isso mesmo. E, pô, porque eu cheguei a atender esse advogado até na Prudente, né? Não, só faz diligência e pouquinho dinheiro ainda. Eu sinto que é muito 8 ou 80 no negócio de vocês. E poucos conseguem romper essa barreira, né, velho? Cara, eu acho que para romper essa barreira, igual eu te falei, tem que insistir, né? É força de vontade. Porque tem momentos que fala assim, não, vou fazer outra coisa. Não, vou buscar outro caminho. Então, se você realmente quer ser advogado, ou corretor, seja o que for, você tem que persistir naquele caminho e se capacitar, né? É vontade que eu falo, cara. É vontade, você tem que ter vontade. E quando você tem vontade, cara, você vai, não vai? Um exemplo. Eu vi um cara falando sobre isso, eu achei fantástico. Você olha a diferença. Se eu falar para você, Lucas, ou quem está aqui nos assistindo, eu preciso que você vá para Brasília, porque tá aqui perto, né? Chega 2 horas de carro, né? Preciso que você vá para Brasília e que você esteja lá às 2 horas da tarde. Ah, preciso? Não sei, o cara vai ficar assim, não vai? Agora eu vou fazer uma outra proposta para você. Lucas, eu preciso que você esteja às 14 horas em Brasília e você vai ser remunerado com R$ 10.000. E como é que vai ficar a sua vontade agora? Nem pensa, vai na hora. Vai. Então tudo tá em vontade. Então se a pessoa tem vontade, ela vai, meu irmão. Ela vai quebrar barreira. Ela vai prosseguir. É a mesma coisa com o advogado que tá assim, eu tô ali, esse limite, né, que você falou de romper. Cara, é a vontade. Você consegue romper esse limite com vontade. Eu vejo que tem muita desistência, né, cara? O advogado desiste no meio do caminho mesmo, vai fazer outra coisa. Porque ele é um curso muito parecido nessa questão. Quando o cara, antes de entrar na faculdade, o que eu vou fazer? Eu vejo que o curso de Direito, ele é muito um tapa-buraco muitas vezes. Vou fazer Direito, porque Direito serve para tudo, né? O pessoal fala dele, faz Direito serve para tudo, né? E aí é igual faziam administração antigamente. A Lara fez administração para quê? Para nada, não usa administração para nada. Tem muita gente que encara o direito dessa maneira. Aí por isso que desiste no meio do caminho, não tinha essa visão de querer ser advogado, igual você tomou a atitude de dar um passo atrás, reduzir muito o que você ganhava para seguir na sua linha de querer ser advogado. Enfim, aí em 2012, então, que você se tornou sócio? 2012, eu tornei sócio minoritário, foi quando eu comecei a aparecer, estar mais na vitrine. E aí você começou a ter que gerir gente, fazer pessoas, outras funções que você não fazia. Exatamente. Que era aparecer. Tomar conta de pessoas, atender os clientes mais importantes, prefeitos, né, secretários. O escritório já era especializado em direito eleitoral? Lá eu cuidava de eleitoral e prefeituras. Lá. Então eu comecei a... Aí é um perigo, cara. Aí é o perigo que aconteceu comigo. E o que pode acontecer com qualquer um. E eu falo para os meus advogados isso. Eu tenho 2 que já se tornaram sócios. Começaram como os meus colaboradores, hoje são sócios. 2. Cuidado com a arrogância, cara. Arrogância. Porque aí em 2012, como eu falei assim, poxa, agora eu sou sócio minoritário, agora eu vou... Sou o cara. Sou o cara. Poxa, eu tinha a sua idade, que você tem hoje. Eu tinha 31 para 32. Tinha 31 anos para 32. Aí eu falei assim, rapaz, agora eu tô podendo mandar, ué. E ganhando bem. Rapaz, aí foi quando eu comecei a ficar um pouquinho achando, né? Achando. Mas aí Deus e a vida vai ensinando, assim, não, você precisa baixar sua bola, porque todos somos iguais, né? Na verdade, quando você está na função de gestor, a sua responsabilidade ela é maior. Né? Porque você precisa entregar resultado, você precisa gerir pessoas. E tem gerir que ser pessoas tem que ser exemplo, né? E exemplo de arrogância não é um bom exemplo. Então a gente vai aprendendo isso com a vida. Então é o que eu falo para os advogados, pessoal, toma cuidado. Quanto mais posição você tem, mais humilde você tem que ser.
Nessa época você ainda estava no seu primeiro casamento? Tava. Você casou quando, primeira vez? Cara, casei com 29 anos. Idade boa. Ela que era nova, cara. Ela era só mais ela que ela, 10 anos. Ah, então ela estava com 20, Não, ela tinha 19. 19 anos. Quando o nosso primeiro filho nasceu, cara, o Leonardo. Ela é advogada também? Não, advogada. É, legal, bacana A demais. minha esposa atual, que é uma pessoa fenomenal, assim, que eu amo demais. Nunca tive uma mulher como ela, né? Essa é a verdade. Nunca. Minha esposa hoje, ela gere uma das nossas empresas, que eu tenho uma empresa que não é só de advocacia, né? E eu trato o escritório de advocacia como empresa, né? Também. Certo. Mas é um outro negócio que eu tenho com minha esposa, ela que faz a gestão. E ela tá fazendo odontologia, Que bacana. na área da saúde. Nada a ver com Nada a ver Nada a ver mesmo. E aí você ficou quanto tempo ainda como sócio desse escritório, cara? Cara, fiquei lá de 2000 como sócio de 2012, quando em dezembro de 2015 eu tomei uma decisão. Eu falei assim, agora eu preciso sair. E é uma decisão difícil, cara. É complicado, hein? É uma decisão muito difícil, porque ali você tá, de certa forma, no seu... Como é que a gente chama? Zona de conforto, né? Você tá na zona de conforto. Consolidado. Consolidado. Você, querendo ou não, você é um sócio, ainda que minoritário, de um vice-governador, né? De um secretário de Estado. Tem toda uma pompa ali e tal. Só que eu falei assim, não, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso alavancar minha carreira. O que foram os motivos, cara? Você parou pra pensar, cara, eu preciso, sabe? Eu imagino que era pra montar seu escritório, né? Isso. Mas o que te motivou? Ah, eu quero montar meu escritório. Foi um desafio. Acho que mais um desafio. Porque tem gente que faz isso por dinheiro, tem gente que faz pela vaidade de ter o nome na parede, enfim, a independência. Lucas, eu bem sincero, cara, na época eu queria ter meu nome desvinculado a eles. Porque eu tinha a impressão que eu cheguei até ali também por conta deles, né? Não foi só por conta do meu trabalho, da minha capacidade, não. É porque tinha o nome deles também ali. Então chegou um momento que eu falei assim, não, agora eu preciso ter um desafio de conseguir algo pelo meu nome. Através do meu nome, não através do nome deles. Então foi mais nesse sentido, mais esse desafio. Até que em 2016, quando comecei no meu escritório, eu tinha, acho que 3 clientes. 3 clientes. Hoje a gente está com vários clientes, assim. E a equipe já aumentou, só era eu e um outro advogado. Rapaz, hoje a gente está com uma equipe grande já. Assim, Você saiu com a sua marca, então, no final de 2015. Final de 2015, mas início foi em janeiro, fevereiro de 2016 que eu iniciei meu escritório. Então, tô fazendo 7 anos agora, seu escritório. 7 anos. E ele tá vivendo o melhor momento dele agora. Posso dizer que sim, cara. Posso dizer que sim. Hoje, como é que funciona o seu escritório, cara? O que é o foco dele de atuação? Lá, assim, eu fiz uma divisão, né? Eu sou o gestor de todo o escritório, só que eu criei também uma hierarquia, um organograma. Eu tenho meus outros 2 sócios que são gestores. Um faz gestão de empresas, o outro faz gestão dos clientes das prefeituras municipais. E, no meio disso, eu tenho a MyBroker, que é a cliente da questão imobiliária, que eu tenho uma outra equipe de advogados e estagiários que cuidam só dessa empresa. Hoje a MyBroker é o cliente que mais te demanda? Todos demandam. Todos demandam. Porque a minha clientela, por exemplo, de organização social, a minha clientela de empresas como a Centersol, por exemplo, Diário do Estado. Nossa, agora você falha, hein? Tem outros clientes também, pessoas jurídicas. Mas assim, essa carteira de PJ, né, é o meu gestor que cuida da conta, também a demanda é muito alta. A Recol, por exemplo, que faz... Um abraço aqui para o Rafael e para o Lohan. Então, demanda muito também, né? E a área de prefeituras também a demanda é alta, porque é diário. É diário, então são muitas dúvidas. E a área de imobiliária, que não é somente a MyBroker, porque tem outros clientes que chegam querendo que resolva os problemas para eles também, na área imobiliária. Então, eu tenho uma outra equipe que só faz isso, só cuida de imobiliário. Então, hoje a equipe do escritório está bem dividida com seus respectivos gestores, até porque a gente entende, Lucas, que você sozinho você não consegue construir nada. Você já está com quantas pessoas já na estrutura A toda? gente está com umas 20 já. E eu estou precisando de aumentar a equipe. É porque a estrutura física agora não está aguentando. Então eu vou ter que procurar uma outra estrutura física
para poder comportar mais pessoas. Então, estou buscando mais 5 advogados para a gente contratar. Porque a demanda está muito alta. Esse braço focado em prefeitura, como é que é, cara? A prefeitura te contrata? A prefeitura contrata o escritório para prestar serviços lá de assessoria e consultoria. A área de licitações de contratos, o contencioso, são as ações judiciais para defender o município, ou ajuizar uma ação pelo município. Né? Como que captam a prefeitura como cliente? É licitação? É indicação? A captação hoje ela é assim, muito da indicação. Né? Por exemplo, hoje os escritórios especializados nessa área, porque tem que ser especializado em direito público, né? Tem que saber dessa área. E é diferente, não tem nada a ver não, mas não é direito eleitoral, é um direito público, é direito outra história. Público, é outra coisa. Entendi. Como é que a gente faz a captação? É muito por indicação, porque tem prefeitos que colocam lá, por exemplo, um amigo de um parente. Vê que vai dar problema, porque ele é o CPF dele. Entendi. Então, coloca qualquer jurídico lá que não sabe, vai dar problema, vai dar improbidade, vai dar uma ação penal, vai dar um afastamento de um prefeito. Então, acaba que um prefeito fala para o outro, olha, tal fulano fez para mim aqui a minha prefeitura e ficou de forma redonda. Legal. Então, é assim, por essas indicações mesmo de especialidade. Acho que acontece isso muito no mercado imobiliário também. Demais. Né? Eu acho muito parecido, sabia, cara, a carreira do advogado com do corretor ali, até certo ponto, né? Mas eu acho também porque eles são profissionais autônomos. Os desafios e tudo mais. E que eu acho a carreira do corretor muito bonita, por quê? Porque ele traz soluções imobiliárias. Né? E você pode entregar um sonho de uma pessoa. Agora, é o que eu falo também para meus advogados, ou você entrega um sonho ou você entrega um pesadelo. Então, o corretor que consegue entregar sonho, meu amigo, aquele cliente que teve o sonho dele realizado, você pode ter certeza que ele vai indicar você como corretor para um fulano, para o Beltrano, para o ciclo de amizade dele. Mas isso é interessante, esse networking, ele não é só no nosso mercado, né? De corretor. Eu tenho um amigo que é o Bira, lá da Prime Waters. Rapaz, impressionante o Bira. Eu sei ele. Impressionante o Bira. O Bira eu conheci ele na Punk. Estava comentando com a minha esposa essa semana. Aí você vai conhecendo esse network e tal. Eu falei assim, vou comprar um carro com ele. Então, vendi o meu lá com ele e comprei um outro com ele. Fiz da minha esposa também. Meu pai já fez com ele. Quer dizer... Vai indo. A minha irmã já foi lá também. Então, você vê como é que vai... É desse jeito. Você vai indicando e acaba que você leva família, você leva amigo. Até médico tá se ligando pra isso agora, né, cara? Porque médico, antigamente, a demanda era toda passiva. Ficava lá parado, chegava um cliente tudo. Agora... médico tá tendo que sambar, cara. O negócio tá concorrido, é diferente. E médico entrando nas redes sociais, né? Você tá vendo que os médicos os mais novos agora, eles estão usando as redes sociais? Aí, embaixo, né? Eu tive uma reunião com a médica tem pouco tempo e ela pediu, eu dei uma palestra no Rio, aí ela quis conversar comigo aqui em Goiânia para falar de marketing e tudo mais. E ela falou assim, Lucas, eu tô meio que desesperada com o que tá acontecendo com a gente, porque... eu quero aumentar a minha carteira, e falando assim, né? Quero aumentar a minha carteira de clientes, né? Pacientes que seja, e tô tendo uma dificuldade absurda, porque eu não conheço ninguém, tem que relacionar, Então, é complicado. E redes sociais dominando tudo agora, né? Nessa nova captação de clientes. O médico estava numa situação extremamente confortável e tende a piorar cada vez mais pela concorrência. Pô, o número de faculdade de medicina, o tanto que aumentou. E não é só isso, né? Então, porque tem algo que me preocupa, que eu estou até buscando isso, e já estou implantando isso no meu escritório, que é a tal da inteligência artificial. Pois é, como que você está enxergando aí no seu negócio? Eu enxergo para um lado bom, né? Porque para mim, até eu preciso disso para sobreviver. Essa é a verdade. Eu preciso de algo que me instigue, que é algo que me fala assim, sai da sua zona de conforto. Eu preciso disso. Legal. Né? É por isso que eu coloco metas para mim. Eu sem metas eu não consigo viver. Então eu coloco meta, eu coloco objetivo. Às vezes eu uso a ferramenta, né? As ferramentas disponíveis, né? A dos Hs, né? E do W. Mas, enfim. Então, essas metas e desafios são importantes. Eu vejo como a inteligência artificial como por um lado positivo, outro lado preocupante, porque vai diminuir a força de trabalho. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Vai. Hoje, por exemplo, com a inteligência artificial... por exemplo, o ChatGPT. A gente usa muito, né, Patrick?
Eu uso o Demais. ChatGPT para fazer respostas de alguns e-mails Legal. ou para mandar e-mail. Eu uso e coloco mais. Eu coloco assim, olha, escreva um e-mail com eu coloco até o número de linhas ou um parágrafo usando o método AIDA, Ah, legal, hein, cara. que é atenção, interesse, despertar atenção, interesse, desejo, né? E ele fala, ele monta o texto para mim com o assunto que eu quero usando o método Você já AIDA. baixou o aplicativo? Sim. Sai, muito legal. Eu uso todo dia. Eu respondo muito stories do Instagram, textos mais longos, eu uso para correção gramatical. Mas tem que tomar cuidado também, porque ele está atualizado só até 2021 e às vezes ele entrega algo que não é aquilo. Então, por isso que eu falo para os meus advogados, usem, mas façam a revisão Não, do tem texto. que fazer revisão, não adianta copiar e colar. Senão o cara vai lá, copia e cola, Copia e se cola. lascou. É para preguiçoso, né? Tanto é que se entrar no YouTube agora, a descrição de texto tá ficando tudo igual, porque o povo tá fazendo a chat GPT, né? Enfim, existe essa preocupação. Mas você vê, no seu meio jurídico, né? Você vê diminuindo a demanda por advogados, essas plataformas novas de inteligência artificial, tecnologia, você vê de alguma maneira o advogado sofrendo por isso, perdendo clientes por isso? No momento, não. No momento, não. No momento que eu estou usando a inteligência artificial não é para substituir mão de obra. É para a gente tornar o nosso processo mais célere e mais assertivo. Mas ainda fazendo a nossa conferência, porque o trabalho ele é intelectual. E não só intelectual, é muito do feeling. Nossa, eu tô pensando aqui para vocês é bom demais para pesquisa, né, cara? Sim. Porque uma defesa que você vai fazer, você quer ver algum artigo, talvez alguma jurisprudência, alguma coisa, já pesquisa ali, talvez já tenha um negócio, hein, cara? E ele te entrega um estudo científico, né? Não, você absurdo, fala, me apresenta hein? o estudo científico de Harvard sobre tal assunto. Caraca, Ele te entrega. Né? Nós temos outras ferramentas também. Tem o Jus Brasil, que eu uso muito, que é uma pesquisa de jurisprudência, que a gente usa, tem até a assinatura dele, meus advogados também usam. Então, eu acho que a tecnologia a gente tem que usar, por óbvio, a nosso favor. Demais. Mas ainda não está havendo a substituição de mão de obra. Mas eu penso que haverá em alguns pontos do mercado, na área da advocacia. Mas eu acho que esse feeling É insubstituível. é insubstituível. Esse tete a tete é a coisa que a máquina ou a inteligência artificial não vai ser capaz de fazer. Agora, algumas outras coisas a máquina vai fazer. Por exemplo, na área de medicina, por que os médicos estão preocupados? Porque hoje nós temos a robótica. Claro que eu vou precisar de um médico para operar aquela máquina, né? Digamos assim. Mas é uma máquina que vai substituir talvez 2 ou 3 médicos. Né? Vai precisar só de um. E a máquina ela é mais assertiva, né, em determinada cirurgia. Aí a gente está com outros problemas. Eu já ouvi comentários de alguns médicos, inclusive eu tenho amigos médicos, que às vezes está tendo algum probleminha aí com a máquina, que ela talvez não consegue ter os olhos de um médico, assim, não é aqui que eu tenho que, por exemplo, fazer a cisão. Nossa, Mas a máquina vai lá e faz a cisão ali porque ela foi programada para aquilo. isso é delicado, hein? Isso é delicado. Extremamente delicado. Mas vai chegar uma hora, Lucas, que eu acredito que uma parte do mercado de trabalho vai ser absorvida pela inteligência artificial. Isso eu tenho certeza. E aí, como é que faz, cara? Olha, é o que... O que a gente eu tem que acho que a fazer gente para não ser tem substituído? não tem como a gente fala assim, a inteligência não vai entrar mais aqui. Isso não tem como a gente fazer. Eu acho que a gente tem que aprender como usá-la e extrair dali, cara, inovações para a gente aplicar para o nosso meio, aplicar no nosso mercado. Né? Aí vai falar assim, mas vai substituir uma parte da mão de obra. Olha, mas aquela parte da mão de obra que se especializa, que se capacita, que tem um networking, que o network você sabe que é importantíssimo. Demais. Né? Então, que tem isso que a inteligência artificial não é capaz de fazer, aí esses permanecerão. Então, acho que a gente é nisso, é capacitar e observar onde a máquina ou onde a inteligência artificial não pode ir. Que é como eu falei, esse tete-a-tete nosso aqui. Esse feeling, né? Eu consegui olhar nos seus olhos e ter pelo menos uma percepção se você está mentindo, se está falando a verdade, ou se está sentindo alguma emoção do que eu estou falando, ou se vê alguma memória em você afetiva, quando criança. Isso a inteligência artificial não pode fazer. É impossível substituir isso. Cara, e você foi professor durante um tempo também, nesse meio período? Quando é que foi? Eu precisava ganhar dinheiro também, né? É? Precisava ganhar dinheiro, cara, porque foi em 2010. O Léo Filho tinha 6 meses, né? Aham. E eu precisava aumentar minha renda.
com um filho pequeno. Eu tinha 29 anos de idade para 30. Certo. Aí eu passei no processo seletivo da PUC. Porque o pessoal se equivoca, fala assim, nossa, Leonardo tá aí hoje, né? Pessoal, eu estudava, sem brincadeira. Quem estava me acompanhando de perto na época sabe disso. Eu advogava e conseguia estudar de 7 a 8 horas por dia. Caraca. Eu dormia muito pouco, porque eu precisava me capacitar, cara. Então, assim, Deus me abençoou com memória fotográfica, né? Então, Nossa, que fantástico. Cara. então assim, eu tenho vontade. eu sei Muita artigo vontade. de cabeça, a lei de cabeça, aonde que está tal lugar. Que Então, legal. Deus me deu esse dom, então eu soube usá-lo. Então eu estudava. Aí eu falei assim, eu precisava para ter uma renda a mais, porque eu tô com filho pequeno. Foi quando eu passei no processo seletivo da PUC. E passei em primeiro lugar lá em 2010. E naquela época o professor era temporário. Então dei aula lá na PUC, aqui em Goiás, em 2010, 11 e até no meio de 2012. Legal. Foi quando eu falei assim, mas continua ou não? Porque aí tinha um outro processo seletivo para fazer. Só que aí eu já estava como sócio. Ah, tá. Minoritário. Então eu falei, não vou conseguir conciliar gestão de escritório, gestão de processos, gestão de pessoas com a docência. Porque a docência também é uma profissão linda, mas é uma profissão que toma muito tempo, né? Não, e existe um mega trabalho fora da sala de aula, né? Com certeza. O trabalho, na verdade, do docente é mais fora da sala de aula do que na sala de aula. Porque aquele momento da sala de aula ele é uma delícia, né, cara? Cara, eu gosto. Eu tinha muita vontade de ser professor, cara. Não convencional, professor universitário, sei lá, alguma coisa do tipo, sala de aula e tudo mais. Estamos transformando essa vontade no digital, né? Nas palestras que eu dou. Mas eu tinha muita vontade, cara, porque esse momento ele deve ser muito legal da sala de aula, né? Ali você aprende muito, né? Porque ali você está lidando com pessoas que no real time, ali, no tempo real, você é questionado. Então você tem que estar preparado. Você tem que ser bom mesmo. Você tem que né? ser bom no que você está falando, no que você tá, na matéria que você está lecionando. Porque você pode ter certeza. Eu já peguei muitos alunos que queriam testar. E tem muitos alunos que fazem isso. Querem testar o professor. Você tem que estar preparado, cara, porque ele é ao vivo. Se você fala uma besteira, dá uma escorregada, o seu nome é mal falado na faculdade. Imagina. Então aí tem alunos, não quero ir lá para aquela professor, não. Primeira coisa que eu fazia na sala de aula, sabe o que era? Eu chegava, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer a chamada agora, porque vai ficar na minha aula quem quer aprender. Então eu já faço chamada agora, quem quiser ir embora pode ir. Como na minha aula, você não vai ficar aqui por... O cara acha uma sacanagem, cara. Fazer a chamada só no final. Não, acha uma sacanagem isso, cara. Assim, o professor quer prender o aluno por presença. Pô, nunca concordei com esse método, cara. Nunca concordei com esse método. Então já chegava, ó, pessoal, vou fazer a chamada agora. Quem quiser ir embora, pode ir embora. E eu fazia uma apostila para eles também, né? Então, eu colocava em algumas aulas, colocava para eles fazerem turmas e fazer apresentação na frente. Por quê? Porque não só advogado, mas em especial advogado, tem que aprender a falar. Ele tem que aprender a falar. Ele precisa aprender a articular. Então eu já colocava eles lá na frente. É uma matéria de sustentação oral? É uma matéria ou é uma não, prova? Não, lá não tem. Sustentação oral são provas, né? Por exemplo, tem provas, mas não numa faculdade de direito. Que o professor pode pedir também, né? A prova oral. Mas sustentação oral nós temos no dia a dia. Por exemplo, vou fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Eleitoral, diante de desembargadores, expor a minha tese de defesa ou a minha tese de acusação. Então você precisa ter oratória. E você desenvolve com treino. É igual musculação, igual, sei lá, crossfit, natação. Você precisa treinar. A fala precisa treinar. Então eu fazia isso com meus alunos também. Falava, vai passar aqui um conteúdo, fala lá na frente. Nossa, legal. Aí, cara, você estava dando aula, virando sócio de escritório. Não precisa entrar no mérito, que é muito íntimo isso, cara. Mas quando é que ocorre seu divórcio do primeiro casamento? Cara, foi o definitivo. Né? Foi em dezembro de 2017. Eu já estava com o Léo e com a Estela. A Estela tinha, que é a minha caçula. Agora o caçula vai ser o Matheus, né? Mas a Estela, eu acho que na época tinha 2 anos e meio, cara.
Você tava no olho do furacão ali, 2017, e Já com o meu novo escritório, né? novo escritório, formação de equipe, captando cliente, saindo e tudo mais. E acontece, mais uma vez, não precisa entrar nos méritos, mas só para eu entender na cabeça do homem, cara. Como é que você conseguiu, mano? Rapaz, a primeira Porque coisa imagino que é bem pesado. É pesado, mas a primeira coisa que eu fiz, porque no meu primeiro casamento, pelo fato da minha imaturidade e pelo fato também da imaturidade dela, então o erro não é só de um. Sim. Nunca o erro é só de um. Então nós separamos algumas vezes, né? Das outras vezes que eu separava, ela saía e eu também saía, ia pra festa, bebida e tal. Quando foi o último divórcio consolidado, que foi em dezembro de 17, eu falei, não, dessa vez vai ser diferente. Eu vou colocar prioridades na minha vida. Né? Já tinha, mas eu vou colocar mais agora. Não vou para festa durante a semana. Não vou por quê? Porque isso atrapalha a minha saúde e atrapalha meu escritório e minha profissão. Então, aí eu estabeleci, eu preciso me conhecer. Foi quando eu entrei no processo de autoconhecimento. Comecei a ler livros nesse sentido também. Onde entrou Paulo Vieira, né, e outros aí. Então eu foquei muito em mim nesse aspecto. Então não fui pra balada. Foi quando você se conectou muito com o esporte? Que eu vi que depois você ficou muito focado no CrossFit, não é? Não, já era. Você já era? Já era. Sempre fui, desde meus 7 anos de idade eu fazia esporte. Eu jogava bola no Goiás. Aí passei na categoria de base, joguei no Goiás até eu acho que os 17 anos. Então eu sempre fui fazer esporte. Mas onde eu foquei, em 2000, com o meu divórcio, eu foquei muito em mim. De me conhecer, de me melhorar como ser humano. Né? Então eu investi muito nisso. Muito, muito, muito. Então eu coloquei assim, a minha meta é Deus. Eu tinha isso muito claro. E ainda tenho, né? Deus sempre em primeiro lugar na minha vida. Né? Deus, minha família e minha profissão. Tinha muito, muito claro isso para mim. Né? E minha família eram os meus filhos. Eu tinha perdido, em tese, a minha família, né? Que era o casamento. Então eu falei, não, eu preciso focar nisso. Então foi quando eu me concentrei mais e não fui disperso como alguns homens fazem, cara. Porque o que os homens fazem? Separa, fica doido. Separa, fica doido, quer beber, quer virar o dia para a noite. O cara acaba com a vida dele e dos filhos. Então eu fiz o inverso, eu fiz o caminho inverso daquela oportunidade. E assim, e foi bem, cara. Foi quando 2018, foi quando profissionalmente as coisas melhoraram ainda. Legal. Mas a minha vida pessoal, talvez nesse processo de autoconhecimento também, que foi muito bom, porque me preparou para eu retornar assim, que eu tinha uma amizade com a minha esposa atual, né? Nós éramos amigos mais jovens. Legal. Então, me preparou para esse momento. Eu vou querer saber. Eu me lembrei do negócio. Eu não sei se você vai lembrar disso aqui, cara. E aí você fica à vontade também de comentar. Eu ia na igreja do pastor Benedito, lá. Na igreja Batista do Evangelho Pleno. Lá no Riviera. E uma vez você falou comigo, né? Você me mandou mensagem, Lucas, eu vi que você vai lá e tal. Quando é que acontece o culto? Você mandou uma mensagem. Eu falei, tal dia e tal. E aí você foi. Um final de semana. E aí, assim, o pastor Benedito, ele é reconhecido pela grande firmeza. Tem tempo que desde a pandemia, eu não vou lá, inclusive, mais, né? Mas ele é muito reconhecido pela firmeza dele, por falar efetivamente tudo. E eu me lembro de te ver, né, num domingo lá, falei, o Léo tá aí e tal. E aí, durante o culto, ele citou alguma coisa sobre advogado, né, de que é muito difícil uma pessoa... Eu não vou conseguir replicar as mesmas palavras que ele falou, né, mas que é meio que impossível o cara ser cristão mesmo e ser advogado também. E naquele momento você levantou e foi embora com o pessoal. Comenta sobre isso um pouco, né, cara? Como é que, sem entrar no método da pessoa nem nada, mas esse lance, como é que você enxerga essa situação? E é perceptível que você tem uma busca espiritual muito grande, né? Como é que você faz isso hoje em dia? Onde é que você vai? Como é que você segue a sua vida espiritual hoje em dia? Então, sobre esse momento aí, cara, foi assim, eu acho assim, eu era mais novo, né? Eu acho que eu não falei nada pra ninguém, só levantei e fui embora, né? Não desrespeitei ninguém. Ninguém. Mas hoje eu faria diferente. Hoje eu ficaria até o final do culto, porque eu acho que a opinião cada um tem. Sim. E eu tenho que respeitá-la. Se ele acha que advogado não... Ele achava, talvez ele mudou, né? Ele faleceu? Não. Talvez ele mudou de posicionamento, né? Mas se ele acha que advogado é meio difícil de ser cristão ao mesmo tempo, realmente não está errado não, porque é difícil.
Não é fácil você ter que, de repente, em uma situação, você ter que usar um subterfúgio de mentira para conquistar ou ludibriar determinada pessoa, usando a técnica de persuasão. Né? Então, o que eu faço hoje, por exemplo? Hoje, eu tento sempre usar a verdade, cara. Porque se eu for para mentira, primeiro que se a gente for lá em João, fala que o pai da mentira é o diabo. Né? Então, eu acho que a verdade, ela não machuca, ela pode naquele momento machucar, mas ela deixa as relações mais transparentes. Total. Agora, é claro que tem uma forma de você falar a verdade. Eu não vou falar a verdade, até o tom de voz tem que mudar para determinado tipo de pessoa. Né? Então, eu acho sim que é possível, mas é difícil sim você conciliar a advocacia com o ser cristão. Né? Independentemente da sua fé ou da sua religião, mas se realmente ele não estava errado. E até contextualizando, eu me lembro que ele falava que era... Porque na palavra fala, né? Não existe no mundo um justo sequer, né? E o advogado meio que defende o injusto e muitas vezes usa do subterfúgio e tudo mais. Mas ali era uma característica dele. E aquele dia eu vi acontecer, né? Coincidência, você levantar. Mas hoje, espiritualmente, cara, como é que você segue sua vida espiritual? Você frequenta uma igreja? Como é que é? Até com sua nova família, né? Eu frequento a Igreja Impactados. E a minha fé... Rinaldo, do Bispo Rinaldo. Bispo Rinaldo. E da Bispa Cecília. Fica lá em Aparecida, perto da Avenida... Lá na Avenida Rio Verde, não na Avenida Rio Verde, mas fica abaixo da Avenida Rio Verde. Depois do Buriti Shopping. Bom, como é que funciona hoje? Eu já fazia isso, sempre fiz, né? Agora com mais de 2 anos para cá, com mais frequência. Toda manhã, a primeira coisa que eu fazia era me ajoelhar. Só que eu comecei a observar, deixa eu acordar meu corpo primeiro, porque eu já acordava e já me ajoelhava para quê? Para orar, fazer meu devocional. Então, mas eu já acordava com sono. Então, qual a estratégia que eu uso hoje? Eu acordo, vou na cozinha, tomo uma água com limão e gratidão. Baracá. Uma água com limão e um açafrão e glutamina para a imunidade. E vou ao banheiro, já dou uma despertada. E automaticamente eu já vou procurar meu canto para fazer minha oração a Deus. É onde eu exerço minha gratidão pelo dia anterior, pelo dia que se inicia, peço a proteção pela minha família, pela minha esposa, peço sabedoria, peço proteção para os meus filhos, para os filhos da minha esposa, para ela, sabedoria, para que o Senhor me livre do mal nesse dia, né, das tentações, né, que eu possa perdoar e eu peço perdão pelas minhas falhas. Né. Então eu faço meu devocional pela manhã, e isso eu faço todo dia. Às vezes eu faço em 2 minutos, às vezes eu faço em 10, depende muito da correria do dia que se inicia. Né. Mas eu entrego o meu dia, a primeira hora do dia eu entrego para Deus. Entrego a minha vida e a vida da minha família, porque eu entendo que eu sou sacerdote do meu lar. Então, além de dar exemplo, eu também preciso levá-los a, digamos assim, levá-los a Deus, digamos assim, né? Através da oração. Então, eu já inicio o meu dia assim. Vou aos cultos domingo, lá na igreja, por incrível que pareça, eu faço seminário. Por incrível que pareça, porque meu tempo é muito corrido. Então, eu faço seminário, que é um instituto bíblico, né? Como se fosse uma teologia lá. Então, eu faço Leandro hoje é pastor lá? O Leandro é pastor de rede. Foi consagrado a pastor? Foi consagrado a pastor. Que legal, Ele cara. e a esposa. São pastores lá. Que legal. E é bom, cara, incrível, é bom. Né? Eu sugiro assim a todos, cara. A fé ela é muito importante. A religião ela é importante até para a família, até para a construção da família. Eu acho que seus filhos precisam ver isso. Né? Que você tem uma comunhão com Deus e que existe algo muito superior a esse mundo que a gente está vivendo aqui. E que um dia a gente vai para lá. Ou não, né? Eu quero ir. Eu também quero. Eu tava vendo um filme, tem um filme na Netflix chama Caminho pela Fé, esqueci o nome do pastor, cara, agora. Carlton, alguma coisa. Esse cara foi um pastor reconhecido no mundo inteiro, um negro e tal. E o sermão dele tradicional, né? De inferno. Eu vi isso. Já viu esse filme? Ele fala que não existe inferno, não é? Aí, o que acontece? Durante um momento do filme... A gente dando spoiler. Não, é mesmo. Mas aí, paciência. Mas durante o momento do filme... Mas eu não terminei ainda, eu nem sei a conclusão. Eu tô assistindo, depois de filho, cara, eu assisto um pedaço do filme, aí tem que parar, uma canseira. Mas enfim, existe um momento que ele tá orando e tal, e ele ouve Deus claramente falando que
Não, até aquele lá da África que não me conhece, nunca me ouviu, ele tá salvo. Meu sacrifício foi feito e tá todo mundo salvo. E vai totalmente contra, velho, o que é ensinado até hoje ainda nas igrejas, né? E esse cara perde tudo, né? Eu não vi até o final ainda o filme, mas até o momento que eu tô vendo, o cara perde tudo, ministério, não sei quantas mil pessoas. A igreja era lotada. Igreja gigantesca, né? E eu pesquisei, é uma história real, isso aconteceu mesmo. E tem muita gente que defende isso mesmo, velho, né? Muitas igrejas, inclusive, sobre uma vez salvo, tá sempre salvo, seu papo religioso, né? Nada a ver com o negócio. Por isso que eu te falei que é informal, negócios. Mas defendem isso mesmo. Eu confesso que eu tenho estudado muito isso, cara, porque é totalmente contra o que foi enraizado em mim espiritualmente desde lá do início. Porque você teve ali... Você tinha ido alguma outra vez ali na igreja do pastor Benedito ou não? Não, só aquela vez. Aquilo ali foi uma pitada, né? Eu fiquei ali dentro 8, 7 anos. Mas eu acho que a Batista do Avivamento foi de lá, não foi não? Eu acho que foi. Eu acho que veio de lá. Eu acho que sim. É a mesma pegada, é a mesma linha ali no fim das contas. E é um sermão duro, cara. É um sermão duro e eu era muito conectado com aquilo. Né? Que a salvação se perde. 3 vezes por semana eu ouvindo a mesma coisa, batendo a mesma coisa e defendendo a mesma coisa. Quando você não tá mais ali tão dentro, você começa a enxergar outros pontos. Por isso que é importante isso. Você falou bem, cara, o nosso contato individual, espiritualmente falando, para ter um discernimento. Né? A palavra tá aí para todo mundo, né? Eu tenho estudado muito sobre isso, cara. Buscado entender muito sobre isso. Como é que é isso no fim das... Tem um trecho até do livro que ele fala assim... quando ele... do livro, não, do filme... que os outros pastores chamam ele, né, para questionar sobre isso, ele fala, se for desse jeito que a gente está pregando, Deus tem menos misericórdia que a gente. Deus não tem a mesma misericórdia que a gente, se for desse jeito que a gente está pregando, ele fala desse jeito. Putz, é meio reflexivo até no fim das contas. Mas enfim. Cara, hoje você, particularmente, o advogado Leonardo, né, mudando bem a conversa, mas você bem individualmente, muito do seu tempo é tomado por direito eleitoral, por algumas figuras que você advoga hoje? Tipo o próprio Wilder ou qualquer outra pessoa? Cara, meu tempo hoje ele é muito... Ou é muito dividido? É muito dividido. Porque eu tento ficar muito na gestão, né? Porque eu preciso ter tempo para quê? Para conversar com esses clientes, né? Hoje você trabalha mais de relacionamento com os clientes? Hoje é muito de relacionamento, mas tem coisas que eu gosto de fazer ainda. Certo. Algumas petições eu gosto de fazer, porque senão eu me sinto ocioso demais. Então, ocioso, né? Então, aí eu prefiro ter algumas petições que eu quero sentar no meu computador e pensar, criar tese, ir. Agora, outras demandas, eu já vou passar na gestão, fazendo a gestão literalmente, delegando as atribuições, né? Delegando serviços. Fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, Beltrano faz aquilo. Aí mandam para mim e algumas peças eu faço a revisão até hoje. Eu gosto de fazer algumas revisões. E como é que você entrou no direito eleitoral, cara? Que envolve, eu acho que um pouco mais de acesso, um network mais forte. Você mexe com pessoas politicamente expostas, né? Então tem uma certa... Eu costumo dizer o seguinte, a área que eu milito hoje foi tudo por amor. Interessante isso, né? Eu não fui obrigado a nenhuma das áreas que eu trabalho hoje, eu milito hoje, foi por imposição, foi tudo por amor. Por exemplo, direito eleitoral. Meu pai foi candidato a vereador em Goiânia, cara, em 2004. Sabia, que legal. Meu último ano de faculdade. Naquela época, hoje já temos mais advogados do direito eleitoral, mas naquela época, em 2004, não tinha, cara. Não tinha nem esse ramo, digamos, de direito eleitoral. Se eu não estiver enganado, eu acho que nem tinha essa matéria optativa, se eu não estiver enganado. Porque eu não lembro de ter tido direito eleitoral na minha época. Nem como matéria optativa. Então eu vi meu pai perdido, cara, na eleição para vereador em Goiânia. Perdido, sem assessoria, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber o que gastar ou como gastar dinheiro. E o direito eleitoral faz isso, ele dá esse norte pro candidato. Ele dá essa consultoria também. Né? E é durante a candidatura dele, é durante a construção? Como é que funciona isso? É o antes e o durante, né? É o antes. Hoje, nós teremos eleições no ano que vem. Hoje, este ano, nós estamos numa fase de pré-campanha. Então, quem quer candidatar no ano que vem já pode fazer alguns atos neste ano. Então, ele tem que saber o que ele pode falar, o que ele pode fazer e o que ele não pode falar e o que ele não pode fazer. Porque dependendo do que ele fizer este ano de errado, pode cair uma multa de 5 mil a 25 mil reais.
Ou, se ele fizer algo muito grave, e caso ele venha a ser eleito lá no futuro, ele pode até ter um mandato dele cassado. Então é muito sério isso. Você acompanhou o caso do Pablo, que perdeu a... Sim, acompanhei, porque estava no PROS, né? Que o PROS foi a mudou a situação? direção. Do lance da presidência eu até entendi, né? Mas até como deputado que ele chegou a ganhar a votação, ele também não conseguiu exercer. É porque o que acontece lá no PROS, o PROS teve uma mudança na direção nacional. Né? Aí teve uma decisão do TSE falando, não, o presidente do PROS é o Júnior, Eurípides Júnior. Até um amigo meu que advoga para eles, que é o Bruno Pena.